se debruça em estudar as questões relativas à emoção, à subjetividade e como essas subjetividades estão se estudando. Então, eu vou falar que eu quero ouvir a Paula Silvia, né? É um privilégio de ter a presença dessa autora aqui entre nós. É muito importante para a nossa linha de pesquisa, é muito importante para outros programas de pós-graduação que eu também sei que estão estudando a obra da Paula, da doutora Paula Silvia. Dentre eles também a Universidade Estadual do Ceará, no programa de educação, eles também utilizam sua obra. E também sei que no Cariri também você está muito popular. Então, aqui no Ceará, não importa, no Ceará, de modo geral, você tem contribuído muito para as nossas reflexões em torno de educar, que eu acho que hoje é uma grande tarefa para todos nós que somos educadores. Acho que a Paula levanta uma questão importante, que não é só você tratar da cognição, mas hoje o desafio para a escola é também como você tratar e lidar com as emoções e como é que se estão estudando essas subjetividades. Então, passo aqui a palavra para a professora Paula e vamos nos beneficiar da sabedoria e dos conhecimentos dela. Muito obrigada por ter aceito o convite. A linha de história da educação comparada é muito grata pela sua presença aqui. E vamos ouvir. Obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Bom, primeiro vamos passar agradecimento à organização do Congresso, à doutora Patrícia, pelo convite e pelo esforço que significa fazer isso acontecer. E agradeço também a acolhida cultural do Ceará e a presença de vocês pela escuta e pelo diálogo que em seguida teremos. Espero que seja útil para vocês também, esta introdução. Esta é a proposta, o que vocês veem aí no slide, né? A proposta que foi feita para a minha fala aqui, a educação em tempos de redes e seus atores. E como eu não sou da área da educação, né? Mas valorizo muito o diálogo com vocês, essa interlocução entre a minha área, a minha pesquisa e o que vocês fazem. Vou me focar mais nessa expressão em tempos de redes. E o que isso implica para nós, docentes, discentes e sujeitos contemporâneos de modo geral, ou seja, os tais atores que estão aí, os tempos de redes e seus atores. Eu vou focar especialmente nesses dois elementos dessa fala. E o que implica, então, vivemos nestes tempos, focar nessas transformações históricas que vêm ocorrendo, para pensar os seus desafios, particularmente como eles estão agora agindo no campo do ensino do Estado de educação. Espero mais, eu estou falando desta perspectiva que é um pouco estrangeira, mas que tenho feito esse esforço também por fazer o diálogo com vocês. Então, o que eu vou falar tem base nesse livro meu, Redes ou Paredes, a Escola em Tempo de Dispersão, que a Patrícia mencionou agora, né? É um ensaio em forma de pergunta, publicado em 2012. De fato, em espanhol, o título é uma pergunta, na edição que publiquei também em espanhol. Mas em português, os editores acharam que não ficava bem a pergunta logo no título. Inclusive, eu acho por uma questão de que o sinal de interrogação não tem início de português, então ficava meio como um erro de ortografia. Aí a gente tirou a pergunta do título, mas é uma pergunta, né? É redes ou paredes? Então, pergunta. A escola em tempos de dispersão. E se trata de uma tentativa de contribuir, né, com uma reflexão que eu acredito que seja urgente, sobre aquilo que se deve chamar a crise da escola, esse fenômeno, a crise da escola na atualidade. E, como disse, a partir desta perspectiva minha, né, na qual eu trabalho, que não é exatamente educação, mas que combina um olhar antropológico, é parte da minha formação em antropologia, mas eu venho trabalhando já há muito tempo, há décadas, na área de comunicação, né, e, sobretudo, muito particularmente as novas tecnologias, o que ainda chamamos de novas tecnologias digitais de comunicação e informação.
Então, o olhar antropológico combinado com foco nas tecnologias, na tecnologia de comunicação e informação, e cruzado com uma vertente mais filosófica, que são que decidiu chamar a genealogia das subjetividades, ou seja, estudar os modos de viver, modos de ser e estar no mundo, na sua configuração histórica. Por isso que eu parto de uma premissa bem básica, que é essa projetada aí, a ideia de que os corpos humanos não são fixos, universais, ahistóricos, mas que se transformam e se adaptam aos diferentes ambientes culturais. Ou seja, não cabe falar, portanto, não caberia falar da espécie humana como algo universal, fixo e estável, mas de corpos e subjetividades que vão se transformando historicamente. Então, é uma premissa muito básica, que é tanto antropológica como genealógica. É antropológica no sentido de que se vale do contraste, da comparação entre diferentes culturas no espaço da Terra, né, grupos humanos diversos, do Oriente Médio, do Oriente Extremo, dos indígenas, da América, da Polinésia, da Austrália, etc., diferentes culturas que podem conviver no mesmo tempo em diferentes espaços, no olhar antropológico, e ao mesmo tempo este outro olhar genealógico, né, que vislumbra também diferenças históricas na própria cultura ocidental, né, no desenvolvimento da nossa cultura em diferentes épocas. Não é a mesma coisa ser alguém na Idade Média, ou, por exemplo, no século XVII na Europa, sei lá, ou no Brasil no século XXI, ou, enfim, os gregos, romanos, etc. Então, um olhar antropológico e genealógico que visa a desnaturalizar o que somos, né? sempre com o foco no contemporâneo, né? no que está acontecendo agora. Então, como método, contrastar e comparar com outras culturas, com outros modos de viver, que não são os nossos, mas para tentar entender os nossos, nossa forma de vida. Colocar nossos... Está bem? Está subindo bem? Então, colocar nossos... Eu estou sentindo que não. Agora está bem. O que foi? Quem foi? É a posição. Vamos ver se eu quero você. Felipe. Então, observar nossos modos de ser e de viver. E eu acho que eu estou colocando em perspectiva, né? Em perspectiva antropológica e genealógica. E a intenção disso é produzir estranhamento, né? Desnaturalizar nosso modo de viver, produzir um estranhamento, uma distância com relação ao que somos. Isso, o nosso modo de viver, são formas específicas de nossa cultura, mas não são as únicas, não é o único modo de viver. Mas há um motivo, há motivos que explicam por que agora somos como somos e não somos mais como éramos, ou como poderíamos ser. Então, há motivos, há sentidos que explicam por que agora vivemos do modo que vivemos e não de outros. Portanto, os corpos se adaptam aos diferentes ambientes socioculturais. Eu uso essa palavra como se tornam compatíveis, essa metáfora da compatibilidade, porque, justamente porque meu campo é as tecnologias, é uma palavra que se utiliza nesse âmbito das tecnologias. Os aparelhos são compatíveis uns com outros ou não são. Então, metaforicamente, eu digo que os corpos e as subjetividades também se tornam compatíveis com certos dispositivos, ao mesmo tempo que também se tornam incompatíveis com outros, ou não são compatíveis com outros. Então, os corpos se tornam compatíveis com tecnologias e artefatos culturais de sua época. E não só com os aparelhos, né, que vigoram no momento em que cada um tem sua experiência vital, mas também nos tornamos compatíveis com os modos de vida que essas ferramentas supõem, propõem e estimulam. Essa é uma base de todo o meu trabalho de pesquisa e queria explicitá-la no início, mas vocês vão ver que no decorrer da minha fala vai aparecer de novo essa questão talvez mais explicitada. Como eu dizia, eu uso a metáfora da compatibilidade para sublinhar que as tecnologias não são ferramentas neutras, como às vezes costuma se dizer, né? Que podem ser usadas para fazer qualquer coisa ou para qualquer fim. São meras ferramentas. Né? É verdade que é possível fazer muitas coisas com as diversas ferramentas, mas não qualquer coisa, né? Ou não todas as coisas. Há coisas que são mais sugeridas do que outras, né? Com os diversos aparelhos. Então, que não sejam neutras não quer dizer que sejam boas, ruins ou más. Né? Boas, ruins ou más.
não são nem boas, nem más, nem ruins, mas também não são neutras, porque são históricas, né? São inventadas. Todos os aparelhos que existiram alguma vez e que existirão, todos eles foram inventados em determinado momento histórico e para cumprir certos fins, para usá-los de certos modos e não de outros. Mesmo que esse leque de possibilidades seja imenso e que seja possível inventar outros usos que não estavam previstos no início. Mas mesmo assim, há certas coisas que são sugeridas para fazer com certos aparelhos e há outras que são inibidas. Há certos modos de viver que são supostos pelos aparelhos, né? Quando se inventa um aparelho, supõe que vai ser usado de determinada maneira. Ao mesmo tempo, esse mesmo aparelho propõe que seja usado de determinada maneira e não de outra, e estimula um modo de viver, certos modos de viver e não outros. Ao mesmo tempo em que estimula, inibe outros. Estimula alguns e inibe outros. Essas imagens que vocês veem ali nas imagens, nos slides, mostram um tipo de compatibilidade muito peculiar, que é a nossa recente compatibilidade com os dispositivos digitais de comunicação e informação. É uma compatibilidade surpreendente, porque nós tornamos compatíveis com eles em pouquíssimo tempo e foi muito eficaz. Provavelmente nesta sala não tem ninguém que não tenha neste momento um aparelho desses. Ou sim, tem alguém que não tem? E vocês percebem o processo de compatibilização com esses aparelhos que foi muito rápido, não tem mais de uma década, e no entanto foi muito eficaz, porque cada vez que usamos para fazer mais coisas, dependemos, às vezes é um modo meio preocupante, né, desses dispositivos, tanto é que quando eu fiz essa pergunta, provavelmente todos vocês tocaram no aparelhinho para ver se estava com vocês, porque a gente tem uma espécie de, criou uma espécie de simbiose com esse tipo de aparelhos. Mas isso aconteceu em muito pouco tempo, tanto é que essas imagens projetadas ali, se a gente tivesse visto elas talvez há 30 anos, 40 anos, 50 com certeza, teriam parecido de ficção científica. Né? E, no entanto, agora é algo que é difícil não ver essas imagens, né? É difícil que não protagonizá-las também. Então, a isso faço referência com um exemplo, né, do modo como nos compatibilizamos com as tecnologias. E isso é algo próprio da nossa cultura contemporânea, praticamente do século XXI. Então, quando eu sublinho, ao colocar o foco nas tecnologias e como elas incidem nas transformações socioculturais, eu sublinho que não é apenas com as tecnologias que nos compatibilizamos, mas também com a proposta que elas trazem, e com os modos de vida históricos que estão embutidos, que estão junto com essas tecnologias. Quando eu falo de modos de vida, a que estou me referindo? Bom, basicamente, eu destaco dois eixos, poderíamos destacar outros, mas dois eixos que eu acho que são fundamentais. Um é o uso do tempo e do espaço, né, o modo de viver o tempo e o espaço, e o outro é os modos de nos relacionarmos conosco, né, com os outros e com o mundo, modos de relações sociais. Então, são dois eixos fundamentais que não definem a totalidade do que pode implicar modo de ser ou de viver, mas que eu acho que são fundamentais e implicam muita coisa, né? Há muito ali envolvido. Então, modos de ser, modos de viver, como usamos o tempo e o espaço, como nos relacionamos conosco, com os outros e com o mundo. Muito rapidamente, se observarmos de novo as ilustrações dessa premissa, as de Laugilar remetem à relação entre corpo e tecnologias típicas da era moderna, século XIX e XX, cultura ocidental enraizada pela Europa, e o projeto colonial atingiu praticamente o planeta inteiro, né? Mas é uma cultura moderna, ocidental e moderna. As outras imagens aludem à relação entre corpos e tecnologias na nossa cultura, né? Representa esse tipo de relação mais típica da nossa cultura, com os aparelhos digitais de comunicação e informação. Então, se fazemos uma comparação rápida entre, considerando esses dois eixos, uso do tempo e do espaço, modo de se relacionar consigo, com os outros, com o mundo, observando essas imagens, essas ilustrações, vamos pensar, por exemplo, comparar uma carta, que talvez seja Segadotinho escrevendo uma carta, como se escrevia no século passado e no anterior, no século XX,
1920, à mão, né, se colocava no envelope, se mandava pelo correio. Há aí uma série de umas ideias de temporalidade, de uso do tempo e do espaço muito diferentes ao que pode estar acontecendo com outra menina que talvez esteja mandando um WhatsApp para alguém. Não? Então, o uso do tempo e do espaço são muito diferentes, apesar de que são ferramentas que se usam para fazer a mesma coisa, né, entre aspas, se relacionar com o outro. Mas há também aí toda uma série de questões implicadas, né, tempo e espaço, e modos, tipos de relações que se tecem a partir de usando cada um desses dispositivos. Então, podemos comparar cartas e mensagens de WhatsApp, diários íntimos, ferramenta típica do século XIX e XX da cultura moderna. O diário íntimo, né, aquele que se guardava no esconderijo, tinha uma chavinha, os mais velhinhos devem lembrar disso, uma coisa muito estranha que a gente fazia quando éramos modernos. E comparar isso com as redes sociais, por exemplo, que podemos dizer que se faz mais ou menos a mesma coisa, uma reflexão sobre a própria vida e uma criação de si, de um relato. Mas as redes sociais expõem tudo isso em vez de esconder. Então é uma diferença muito grande, apesar de que se faz mais ou menos a mesma coisa. Então a própria ferramenta, né, propõe e estimula um uso muito diferente da outra ferramenta. Mesma coisa, muitas ferramentas desse tipo de analógicas e digitais poderiam ser comparadas nesse mesmo sentido. O livro impresso e a leitura na tela, por exemplo, né, etc. Atitudes corporais, uso do tempo e do espaço, relações consigo, com os outros, com o mundo. Então, essa é a proposta, de contraste. É claro que poderíamos sublinhar as continuidades, que há muitas delas também. De fato, são ferramentas que se usam, como disse antes, para fazer a mesma coisa, entre aspas, e dentro da mesma cultura ocidental, né? Muito recente foi essa transformação, está sendo. Então, para nós é fácil acessar, né, essa lembrança, esse relato de outros usos e formas de viver. Mas essa é a proposta, poderíamos enfocar a continuidade, não é a minha perspectiva. O que eu procuro é, ao contrário, sublinhar a cultura, não porque seja a única proposta possível, é uma perspectiva, e porque me interessa particularmente perceber as diferenças com relação do contemporâneo com relação ao que já não somos, ou ao que poderíamos ser e não somos. Então, por que vivemos agora como vivemos, em contato intenso com estes dispositivos digitais? Porque quando usamos a palavra tecnologia, agora, habitualmente fazemos referência a este tipo de artefatos, né? Computadores, celulares, internet, tecnologias digitais de comunicação e informação, sobretudo. Porque são justamente aquelas com as quais nos tornamos compatíveis muito rapidamente na última década e meia, no século XXI. Mas vejamos esses outros corpos que estão nessas imagens, com seus modos de vida característicos, ou seja, sua relação com o tempo e o espaço, sua relação consigo, com os outros, com o mundo. Esses sujeitos modernos, característicos da sociedade ocidental do século XIX e XX, para ser rapidamente, são os corpos e as subjetividades de nossos pais, avós, de muitos de nós há muito tempo atrás, que eram compatíveis com outras tecnologias. Algumas delas a gente vê nessas imagens. Lápis, papel, caneta, livro impresso, biblioteca, escrivaninha. Tecnologias analógicas, muitas delas escrita e leitura, não por acaso, foram fundamentais para constituir essa subjetividade moderna. As tecnologias escolares fazem parte desse cardápio, né? A escola foi configurada em compatibilidade com esses dispositivos analógicos de escrita e leitura. Portanto, a própria escola, nesta perspectiva genealógica, poderia ser inserida nesse conjunto de dispositivos analógicos, nesse sentido, com uma série de características muito típicas. Esta situação que a gente está agora é uma réplica desse dispositivo, né, com essa arquitetura de as cadeiras, vocês supostamente prestando atenção ao que eu estou dizendo, que eu sou a professora que sabe para vocês, por isso tem essa arquitetura das paredes trancando, né, o tempo e o espaço daqui dentro e separando do espaço de fora. Então é um dispositivo, uma tecnologia que também é compatível, que por sua vez usava também toda uma série de tecnologias analógicas. Portanto, poderíamos dizer, nesta perspectiva ampliada do conceito de tecnologia,
que a própria escola também é uma tecnologia. E como todas as tecnologias, é uma tecnologia de época. Foi inventada em determinado momento histórico para o uso de uma cultura muito peculiar, porque é a cultura ocidental moderna, que foi aquela que se definiu a si mesma como a única cultura, né? O ápice da civilização, e aquela a qual todas as outras culturas tinham que se equiparar. E a escola não deixou de ser uma ferramenta que foi dirigida também a esse objetivo. Portanto, a escola inventada nessa configuração, como nós a conhecemos ainda hoje, né? Vocês obviamente sabem muito bem disso, mas o olhar genealógico e antropológico que estou aqui colocando em cena procura reforçar essa estranheza, essa desnaturalização, essa qualidade de inventada, né, que tem todas as tecnologias, entre elas a escola, que evidentemente não é uma tecnologia qualquer, uma tecnologia importantíssima para a cultura ocidental moderna e para o que ele implicou no mundo. Então a escola é uma invenção, e é uma invenção relativamente recente, moderna, ocidental, como nós a conhecemos. Como todas as tecnologias, é de época e, portanto, foi inventada para ser compatível, não só porque propunha, mas também estimulava a configuração de determinado modo de ser, aquele dos cidadãos modernos que eram formados na escola. Estou forçando esse tempo passado, né, por essa estratégia metodológica que mencionei antes, da ruptura, né, focar na ruptura e na continuidade. Porque a hipótese é que essa ferramenta, essa tecnologia moderna, estaria se tornando incompatível com os corpos e as subjetividades da sociedade contemporânea. E isso aí é uma hipótese, por isso está a questão ali, né, em vermelho, né, bem de professora, como eu sou. A hipótese seria essa, né? Talvez essa tecnologia que é tão característica e foi tão fundamental no projeto moderno, talvez esteja agora, se estamos de fato nos tornando outra coisa, né, distanciando da subjetividade moderna, talvez a própria escola esteja se tornando incompatível com essas subjetividades que ainda transitam por ela. Não apenas os estudantes, os alunos, de todos os níveis, mas também os professores e os pais, famílias e a sociedade em geral. Então, essa é basicamente a hipótese que eu desenvolvo, né, no meu livro, como uma tentativa, como eu disse, de contribuir com outra perspectiva para pensar a crise da escola e os desafios que implica reinventá-la, né, ou fazer alguma outra coisa com isso. Então, repetindo, esta é a perspectiva. Estaríamos transformando em outra coisa, sublinhando a ruptura e deixando de lado, não prestando atenção às continuidades que evidentemente existem, mas enfatizando a ruptura, né, e focando agora então nessas novas imagens que estão de lado de cá, disso que estamos nos tornando, né, e que está se colocando em conflito com a estrutura escolar, porque ela é uma ferramenta do tipo analógica, pensada, né, nessa outra configuração histórica. E então, nossas crianças, as crianças de hoje em dia, estariam cada vez mais distantes dessa proposta, desse tipo de corpo compatível com a estrutura escolar. E não apenas com a estrutura arquitetônica, mas com todos os valores e crenças que vinham junto com essa proposta. Aí tem umas ilustrações de livros escolares que podem parecer muito bons para vocês especialistas em educação. Esses textos são dos anos 50, né? E quando eu mostro essas imagens a meus alunos que são de outras áreas, de multimídia e tal, e pergunto de que época vocês acham que são essas imagens? Aí eles chutam, né? Tipo assim, século XVII, porque parece algo que se tornou muito antiquado, né, para a perspectiva contemporânea, essa proposta tradicional da escola oitocentista. Bom, se a gente vai ter a oportunidade de discutir, mas se a gente está de acordo ou acompanha, digamos, esta reflexão e nos tornamos compatíveis com esses dispositivos, que isso implica uma série de questões que vão muito além das tecnologias, que tem a ver com esses dois eixos dos modos de viver, como usamos tempo e espaço, modo de relacionar conosco com o mundo. A pergunta seria: quais são esses modos de viver que estão se gestando agora em contato direto e intenso, cada vez mais intenso, com essas tecnologias? Então, eu vou destacar, em primeiro lugar, dois
vetores, visíveis e conectados. Aprendemos a viver assim, em pouquíssimo tempo, não por causa das tecnologias, mas junto com elas, em contato intenso com essas tecnologias, aprendemos a viver de modo inédito, visíveis e conectados. Alguns mais, outros menos, mas fomos levados pelas transformações históricas a viver desse modo. Assim como no século XIX, XX e XX, vivia-se de outro modo, em contato com essas tecnologias, de outro modo, com outros usos do tempo e do espaço, outros modos se relacionando consigo com os outros com o mundo, e em contato direto com outras tecnologias. Mas não era por causa das tecnologias que se vivia assim, mas junto com todo que a proposta de época que vinha com essas tecnologias. Então, visíveis e conectados, por um lado, a todo momento, em qualquer lugar. Isso é muito importante para pensar no uso do tempo e do espaço. A conexão em redes não tem limites, idealmente, mas realmente, nem de espaço nem de tempo, funciona em todo momento, em qualquer lugar, sem fazer diferença de noite e dia, final de semana, férias, e dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Por exemplo, todos vocês que confessaram que têm um celular neste momento, provavelmente vários de vocês estejam fazendo uso dele. Portanto, as redes atravessam as paredes da sala, que foi pensada inicialmente para não ser atravessada. Não sei se vocês sabiam disso. As paredes, a tecnologia de parede e porta fechada, não é apenas da escola, mas de muitas outras instituições modernas, foi pensada para trancar, separar o tempo e espaço daqui dentro do tempo e espaço de lá fora, para que aqui dentro só acontecesse o que está acontecendo aqui dentro. Isso significa a minha fala e a escuta de vocês. Muito basicamente a proposta dessas paredes, quando funcionavam com a eficácia do dispositivo moderno. Ok? Então, visíveis conectados por um lado e a todo momento em qualquer lugar. Nessa proposta também veio toda uma iniciativa de se mostrar visíveis e conectados, se mostrar visibilidade, imagem e conectados, se mostrar para muita gente, idealmente para cada, quanto mais gente melhor, há uma valorização da quantidade também, do público, do auditório virtual, ou não, mas então a vida cotidiana foi insistentemente convocada a performar, a se mostrar e a se realizar na visibilidade. Esse é um fenômeno histórico extremamente complexo e anterior aos celulares e às redes sociais, ou seja, que foi se gestando com anterioridade à proliferação das redes sociais e aos celulares, que é algo muito, muito recente. Mas tem se consumado, se cristalizado muito recentemente, justamente com a ajuda, com o apoio dessas tecnologias, com a proliferação de redes sociais na internet, como Facebook, Instagram, etc., os celulares, fenômenos como selfies, por exemplo, que é uma palavra que não existia há pouco tempo, que é um tipo de agora é a imagem que mais existe, que não vou fazer a pergunta se todos vocês já fizeram uma selfie, mas provavelmente sim, ou então todo mundo sabe o que é. E há 4 ou 5 anos ninguém conhecia essa palavra. Então, este fenômeno da vida levada a performar e de viver na visibilidade tende a ser pensado como causado pelas tecnologias, mas novamente é algo que vem se configurando com anterioridade, e para isso vou comprar muito rapidamente alguns aliados nessa vertente. Um deles é Guy Debord, autor de um clássico, A Sociedade do Espetáculo, publicado em 1967, ou seja, faz mais de meio século. Ele detectou já alguns indícios desta transformação histórica, a transformação da sociedade que se tornaria visível e conectada. Uma das definições que ele dá do espetáculo, ele fez um filme também, era um ativista político, uma das definições é que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Claro que isso foi há mais de 50 anos, portanto ele não podia ter imaginado nem os seus piores pesadelos, algo como Tinder, Instagram, Facebook, etc. Mas agora, lido anacronicamente agora, o primeiro que a gente pensa quando lemos essa definição é redes sociais. Isso para que vocês vejam que é algo que vem se configurando e que as redes sociais, que são muito recentes da internet,
são provavelmente uma consequência das transformações sociohistóricas, socioculturais, políticas e econômicas que vêm se configurando nas últimas décadas, pelo menos. E elas agora contribuem, evidentemente, a reforçar esse fenômeno. Mas não deixa de ser sua consequência, né? Seu efeito, um efeito dessa transformação. Aqui uma piadinha para descontraturar um pouquinho essa contraste que prolifera muito na internet, né? De contrastes entre o que mostra nas redes sociais, ou como nos mostramos nas redes sociais, e a realidade, né? Como se fossem contrárias ou opostas. É uma piada, né? E evidentemente exagera. É mais sutil a diferença entre o que acontece nas redes sociais e o que acontece na, entre aspas, realidade. E cada vez há menos diferença entre eles, porque parece que serve essa ideia de performar. Né? O que fazemos não é exatamente fingir ou mentir, mas viver de um modo cada vez mais performático. Por exemplo, nessas imagens, é ela mesma, né? É a mesma pessoa, numa se instagramizou, né? E na outra está na vida mais real, digamos. Sem mais filtro. Como? Sem Photoshop. Sem Photoshop, sem filtro. Mas é a mesma pessoa, e não é que está mentindo exatamente na outra. De fato, a vida é cada vez mais instagramável. Né? Inclusive, essa palavra se utiliza para vender pacotes turísticos, para você poder ir no lugar mais instagramável do mundo. Eu já vi isso, juro para você. Vou colocar a próxima vez no slide. Então, a isso me refiro com performar. Né? A vida se tornou performática, está se tornando, né? Performática. A vida cotidiana, cada vez mais aspectos da própria vida são levados a se configurar na visibilidade. Então, visibilidade e conexão por um lado. Como eu disse, isso não acontecia no século XIX e XX. Alguns problemas que eles tinham nos modernos nós continuamos tendo, mas esse problema e essas delícias que nós temos da vida na visibilidade e na conexão, eles não tinham, né, no século XIX e XX. E as paredes contribuíam para isso. Né? As paredes, na sua solidez doutora, contribuíam para isso. Agora parece estar havendo uma infiltração dessas paredes, não apenas nesse exemplo que dei aqui, né, das redes que vocês estão utilizando nesse momento, que tem a capacidade de projetar vocês para outros espaços e não deixar vocês aqui trancados, né, como era o propósito das paredes, mas estar em contato com tudo que está acontecendo lá fora também, e o que está acontecendo lá fora é muito, né, e as redes sociais e as redes e a internet nos mostram isso, que tem muita coisa lá fora. Todos os filmes que estão passando em Netflix, todos os namorados e namoradas de Tinder, todas as possibilidades de paisagens instagramáveis disponíveis para nós, tudo o que está acontecendo nas redes sociais, tudo isso está acontecendo no bolso de vocês, naquele aparelhinho, e vocês estão aqui ouvindo esta palestra. Né? Uma coisa só, ilimitada, que vai ocupar esta hora inteira de vocês. Então é algo que começa a ficar preocupante, né? e sem sentido para a nossa subjetividade, cada vez mais compatível com essa outra disponibilidade das redes. Então a intimidade, aquilo que antes chamava intimidade, né? Que é o conjunto de ações, sentimentos, memórias, etc., e tarefas, atividades, emoções, etc., e que na era moderna, que inventou, que cunhou essa palavra, esse conceito, pelo menos como nós o conhecemos agora, implicava a necessidade de ser protegida pelas paredes dentro do espaço privado da casa, né? Começou a se infiltrar, né? Com a ajuda dos dispositivos digitais, e é curioso que aquilo que se considerava mais íntimo, o núcleo da intimidade, é aquilo que mais se infiltra pelas redes. Estou me referindo não apenas à nudez, à sexualidade, Manda Nudes, famoso do Brasil, a sexualidade, etc., os afetos, né, declaração de amor, ou então luto, duelos, etc., luto, mas também comida, cachorrinho, né, sofá, então, tudo aquilo que se considerava intimidade, né, na modoria do século XIX burguês, flui pelas redes e se mostra, né, a um público que idealmente tem que ser imenso, né, 1 milhão de amigos, né, como queria
o Roberto Carlos. Então, aquilo que se considerava que devia ficar protegido entre paredes, mais protegido, o núcleo da intimidade, é o que mais prolifera e se filtra pela rede. Então, não é apenas a situação como a da escola, é um fenômeno que afeta, né, os diversos âmbitos da nossa vida. Um pouco disso eu trabalhei num outro livro meu, no show do Eu e Intimidade como Espetáculo, essa separação entre a esfera privada e o âmbito público, e as paredes, dividindo um espaço do outro. E não eram apenas as paredes, não eram apenas paredes, portas, janelas, etc., ou seja, dispositivos físicos, né, separando um espaço do outro, e um tempo, né, para estar um no outro, uma série de protocolos, né, que se podia e não se deveria fazer num espaço do outro, mas também, além dos dispositivos físicos, que se abriam ou fechavam na hora certa e para a coisa certa, mas também dispositivos morais, como o pudor, o decoro, né, a discrição, né, todas essas palavras que são um pouco antiquadas. Né? Era indecente fazer no espaço público coisas que eram para ser feitas no espaço privado. E isso estava muito claro, né, até pouco tempo atrás. Agora, não é que tenha sido configurado absolutamente, completamente, mas houve uma sacudida, né, nessa clareza, nessa clara diferenciação entre esses dois espaços que se consideravam opostos e mutuamente excludentes e complementares, para que tenha sido possível esse vazamento, né, logo da intimidade, né, do que se considerava mais privado, e se converteu naquilo que eu uso esse termo extimidade, para não usar a mesma palavra, porque me parece que já não é mais a mesma palavra, né, porque se continuam falando de intimidade, na própria noção de intimidade estava essa necessidade de ser protegida, né, oculta do olhar alheio. Então, ao tornar-se público, mesmo que sejam as mesmas coisas, as mesmas atividades, os mesmos sentimentos, etc., são extimos, né? Agora estão, não apenas podem ser expostos, mas precisam ser expostos. Né? Até parece como se acontecesse só no espaço privado e ninguém tivesse acesso a eles, não tem valor, né? Eles têm que ser vistos pelo outro, E muitas vezes se encena, né? Se faz para que o outro veja. Então não é um detalhe menor, né? Não é um detalhe que seja visto. Se faz cada vez mais para ser visto. É necessário, é convocado esse olhar do outro para viver, né? para ser alheio. Então, voltando ao meu livro sobre a escola, né? A ideia esse conflito entre a rede e as paredes, a gente pode vê-lo muito claramente, na minha opinião, no âmbito escolar, mas não atinge apenas a instituição escolar, mas praticamente todas as instituições modernas, aquelas instituições que articulavam os modos de viver modernos. Eu dei rapidamente o exemplo do lar, né, da casa, que eu estudei nesse livro, A Intimidade como Espetáculo, com essa genealogia muito breve, tecnológica, poderíamos fazer, que começou com a webcam que a gente colocava no computador quando queria usar o computador, a internet, para que a imagem própria fosse projetada e vista por outro, usar Skype, por exemplo, para falar com alguém que estava longe, e depois a gente tirava esse aparelhinho. O mais novo não deve nem saber que isso existiu, mas isso foi na virada do século XX para o XXI, não tem tanto tempo. E muito rapidamente a câmera se incorporou aos computadores, a todos eles. E a gente leva o computador conosco o tempo todo com câmera, tela e conexão à rede o tempo todo. Inclusive, se este computador tem câmera, por exemplo, e se a gente quisesse, se um louco quisesse comprar um computador sem câmera, provavelmente não conseguiria. Aí a gente vê como o dispositivo traz a proposta de um modo de uso. Supõe que vai ser usada, portanto, propõe esse uso e, ao mesmo tempo, estimula esse uso. Então, isso nas casas, né? Na própria parede do lar também, o sagrado do lar também foram comprometidas, né? Subvertidas. Mas também isso está acontecendo em outras instituições, como, por exemplo, a típica prisão, o hospital, a empresa, né? A fábrica, e outras como o museu, o cinema e o teatro. Me parece particularmente interessante o cinema e o teatro, porque acho que, pelo menos do que eu tenho visto, são as únicas duas instituições modernas nas quais ainda prevalece a legitimidade da parede na sua opacidade. Né? Quando a gente vai no teatro e no cinema, e aí, evidentemente, todo mundo tem também o celular e não consegue não ficar vendo.
e há uma censura, né? Uma chamada de atenção dos outros e um acordo, não apenas é regra, né? O próprio cinema diz desliguem os celulares, né? Mas a própria audiência também concorda, né? Então diz ao outro que está do lado, desliga, ou, às vezes com certa violência inclusive, né? Porque há um acordo de que a parede deveria continuar funcionando, né? Trancando o que está acontecendo lá dentro e separando radicalmente esse espaço do espaço de fora. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu tenho visto que, curiosamente, de que é um dos únicos espaços no qual prevalece a legitimidade da parede, trancando tempo e espaço, que é moderno. E se transforma, por isso mesmo, numa experiência um pouco extraordinária. Né? Uma hora e meia que a gente fica sem contato com essas outras coisas, né? Que acontecem simultaneamente nas nossas vidas e que passam pelas redes. Então, agora temos tempo ainda? Porque o tempo no Ceará é maravilhoso. É um tempo que se estende. Nós temos até 6 horas. Se você quiser abrir para pergunta. Então está ótimo. Vou relaxar, vou tomar água. Tem 5 horas, 5h30. Está ótimo. Se quiser, aí a gente pode prosseguir mais um pouco. Eu acho que talvez a audiência também. Vamos fazer isso. Eu estava correndo muito porque eu queria justamente abrir o debate, mas tem algumas outras coisinhas que eu queria dizer. Então agora vou me acalmar um pouquinho e vou fazer esse resumo rápido também, né, para que a gente possa ter mais elementos para o debate. Então não é apenas na escola, né, que a rede se infiltra nas paredes, mas em todas as instituições modernas, provocando um conflito, né, uma tensão entre essas duas lógicas, a lógica das paredes, com seus usos do tempo e do espaço, e sua proposta de relacionar consigo com o mundo, e por outro lado a lógica das redes, né, com outro modo de funcionamento. Então há um conflito, uma tensão, né, entre esses dois modos de funcionamento. Proponho que observem nessas imagens, nesses dois conjuntos de imagens, como funcionam as paredes em cada um deles. Né? Nas paredes oitocentistas, do lado de lá, no século XIX e XX, como a parede está funcionando com eficácia, aí, recortando tempo e espaço e suscitando um tipo de subjetividade. E nas outras imagens, as paredes sendo infiltradas pelas redes e perdendo a eficácia que tinham para recortar tempo e espaço e produzir uma subjetividade compatível com essa proposta. Então, a minha hipótese, né, é que na sociedade contemporânea, no nosso modo de viver, ilustrados por essas imagens do lado de cá, estão se produzindo outras subjetividades, né, modos de viver diferenciados daqueles com os quais estamos acostumados, né, os modos modernos. Portanto, não se trata exatamente da substituição de uma ferramenta por outra. Na minha perspectiva, de novo, né, isso poderia ser perfeitamente argumentado, mas na minha perspectiva não se trata de substituir uma ferramenta por outra, para fazer mais ou menos a mesma coisa. Porque é muito mais complexo que isso. Cada ferramenta envolve propostas de vida muito diferentes. E avançando mais um pouquinho, além dessas duas características visíveis e conectadas, eu queria acrescentar mais uma última característica, que é a que está no subtítulo do meu livro, A Escola em Tempos de Dispersão. Né? Dispersão como outra característica da sociedade contemporânea, poderíamos nomear muitas outras, mas me parece que esta é particularmente importante para a escola, né? Para a situação escolar. Nós todos que fomos e somos docentes e estudantes em diferentes estágios da nossa vida, percebemos como isso está provocando conflito, né? Desafiando a estrutura escolar, a dispersão. Porque a escola tradicional, né, século XIX e XX, foi pensada, entre outras coisas, como uma máquina para produzir certas coisas, né? Uma ferramenta, um dispositivo. Entre as coisas que ela produzia, que se propunha a produzir, era a concentração, né? Sujeitos concentrados. Para isso, usava, entre outros recursos, as paredes, né? As paredes que recordam tempo e espaço. Então, produzir sujeitos passíveis de se concentrarem. Isso é, evidentemente, uma qualidade muito útil para o projeto de vida moderno, né? Se concentrar
e ser bons cidadãos em seus diversos aspectos, né? Bons trabalhadores, soldados, etc. Respeitar não apenas o manual e o regulamento, as regras escolares e as regras do país, por exemplo, da nação, etc. Mas também obedecer às hierarquias, né? Respeitar seu espaço, etc. Então, máquina de doce e concentração, com todas as características que isso implica, e também introspecção, né? A capacidade de dialogar consigo mesmo no silêncio e na solidão, que ele junto, né, com a concentração. Isso pode ser até um aspecto, pelo menos da concentração moderna. Portanto, introspecção e concentração seriam duas características fundamentais dos sujeitos modernos, né, no século XIX e XX, que a escola contribuiu para produzir também, né, uma das instituições chaves para produzir esse tipo de subjetividade. E, inclusive, quando era suficientemente eficaz essa proposta, as paredes podiam ser dispensadas, né, como se vê, as próprias paredes, né, de tijolos e madeira, como se vê nessas imagens, porque o próprio sujeito tinha capacidade dele produzir paredes, né, virtuais em torno a ele e se concentrar, por exemplo, para ler no ônibus, né, no bonde, ou enfim, se concentrar para ler horas de fio, por exemplo, ou para focar numa tarefa com objetivos a longo prazo, etc., algo que é muito compatível com a proposta da escola tradicional. Mas agora vemos que isso essa capacidade, né, de introspecção e concentração não está sendo produzida com a eficácia que a escola tradicional pretendia. E isso não acontece apenas com as crianças, né? Acontece também com os adultos, inclusive com os professores. A capacidade de concentração, não sei se vocês têm o mesmo drama que eu, né? Mas a nossa capacidade de concentração também tem diminuído, né? Os adultos também. E, por exemplo, ler um livro do início até o fim, etc. E tanto é que aqui tem outra piadinha que ilustra isso. Essa que também circula por internet. Interpretação de texto dos dias de hoje. Você posta isso nas redes sociais. Oi, meu nome é André e eu vou vender bolo de cenoura hoje das 14 às 17 horas. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo telefone X. Aí a pessoa pergunta, o bolo é de quê? Quanto custa? Posso buscar às 18 horas? Como faz para comprar? E esses não são os nossos alunos, somos nós, né? Eles também, né? Mas, porque a gente está com pressa, né? A gente está com pressa e está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa muito mais importante para fazer, ou não, né? Mas muita demanda desse tempo 24 horas, 24/7, né? Que é o tempo das redes, com o qual nos tornamos compatíveis. Não é apenas por causa do celular, né? Mas pela proposta que ele implica, né? Que vem junto com ele, que é esse modo de funcionamento sem limites de espaço nem de tempo. Portanto, há muitíssimo material com que lidar, não apenas o anúncio do bolo de cenoura. Se concentrar numa coisa só, né, ficou combinado em vários sentidos. Portanto, assim, para fechar, se três características da subjetividade moderna compatíveis com o dispositivo escolar são a introspecção, a concentração e a disciplina, e se no momento contemporâneo estão se estimulando outras características da nossa subjetividade, como essas que destaquei aqui, conexão, visibilidade, e para não dizer dispersão, que parece uma palavra bem da professora, vocês estão dispersos, né? Uma palavra que vem do século XIX para falar com o XXI, mas uma palavra mais sintonizada com essa proposta e positivada seria multitask, multitarefa. Então, mas tudo bem, se a gente, agora eu vou abrir para o debate. Mas se a gente concorda, né, com esse argumento do problema, porque eu penso isso, né, que estão sendo produzidas essas características da subjetividade e que antes eram produzidas as outras, compatíveis com o dispositivo escolar, vemos que não são apenas diferentes, mas são opostas, né, são o contrário, não são apenas diferentes. E se isso é realmente assim, não é por acaso, né, que a gente está com um problema, né, que o desafio é grande, da compatibilização destas subjetividades que funcionam de outro modo, né, que tem outras características, três delas são essas, poderíamos nomear muitas mais, mas que o mais importante é, porque estava naquele esqueminha, não tem mais aqui, aqueles dois eixos, né, modo de usar o tempo e o espaço, modo de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo, né, tudo que está implícito no uso das tecnologias, que não é apenas o uso das tecnologias digitais, mas que elas são, poderíamos dizer, apenas um sintoma ou um efeito dessa transformação nos modos de viver. Então, essa transformação no modo de viver que vem se gestando e que há décadas e que provavelmente agora
com a ajuda dos dispositivos digitais, está terminando de se consumar, de cristalizar, e entra em choque, em conflito com o dispositivo escolar e com tudo que ele supunha, propunha e estimulava. Então, vou parar por aí e vamos saber para perguntas, assim a gente troca mais. A pergunta é mais para a antropóloga. A palavra hoje, solidão, você acha compatível com o nosso sistema atual tão conectado, digital, né? Eu não estou ouvindo bem, se puder colocar na tela. Meu nome é Marcelo. Agora sim. Uma pergunta mais em caráter de função da subjetividade da palavra solidão, né? E, muito que você falou aí, num mundo tão conectado, né, e tão digital que a gente vive hoje, como é que a gente vê esse conceito compatível, né, da solidão? A solidão. A solidão é um problema. Não é um problema novo, evidentemente, né? Os sujeitos modernos também tematizaram esse assunto em infinitas obras de arte, por exemplo, em vivências pessoais. Mas eu acho que a solidão se tornou agora, talvez, um problema diferente, né? Porque as paredes, além de oprimir, né, as paredes oprimiam, pensa no caso da casa, né, se trancar na parede da esposa ou dos filhos, né, e a força da parede, né, do ambiente doméstico que fecha, que tranca, e também em sintonia com a moral burguesa, por exemplo, do público e do privado, que não deve ser visto, e etc. Houve uma libertação, né, ao flexibilizarem essas paredes, houve uma libertação daquilo que era muito mais rígido, né, no modo de vida modernos. No caso da escola e de outras instituições modernas, mas na escola em particular, ao se flexibilizarem as paredes, tudo que isso implica, houve uma libertação, por um lado, né? Houve uma libertação no sentido de que aquelas paredes eram muito rígidas, né? Não é por acaso que a gente está agora na situação que está, né? Tem alguns elementos que a gente não gosta, mas tem muitos outros que evidentemente foram buscados, né? São conquistas com relação àquela escola tradicional, né? Mais rígida, mais fechada e trancada pelas paredes daquele modo. Então as paredes têm essa dupla funcionalidade, vistas desde o presente, né? As paredes oprimiam, mas ao mesmo tempo protegiam, né? Protegiam de algumas coisas que agora estão soltas, né? No caso da intimidade, por exemplo, né? O risco que se corre, né, ao se expor, né, é um risco que não se corria, alguns desses riscos não se corriam ao se proteger dentro da parede. Então há essa duplicidade, e ao se perder né, essa força da parede, há por um lado a possibilidade de se contatar com os outros de modos menos rígidos ou menos pautados por essa moral tão severa, né, moral burguesa, protestante ou cientista, mas ao mesmo tempo há uma transformação da subjetividade que passou a requerer do olhar do outro, de um modo que a subjetividade moderna podia prescindir. Então, o olhar do outro é necessário para confirmar até mesmo que eu existo, que eu tenho valor. Né? Nas redes sociais a gente vê isso de um modo muito enfático, mas não é apenas nas redes sociais, porque nas redes sociais se pode fazer até a caricatura, né? De os likes, os compartilhamentos, eu posto na selfie e o meu valor é calculado em função da quantidade de likes, ou de compartilhamentos, ou de seguidores, etc. Como um ibope, né? Os outros me dão. Então, e se não tenho esse ibope, poderia se entender que, portanto, não tenho valor nenhum. Né, com uma transposição dos valores do mercado do espetáculo é quase absoluta. Né? Mas, evidentemente, que há matizes, há nuances em tudo isso, mas há uma tendência nessa direção. Portanto, a solidão
pode, para a subsidiariedade contemporânea, ser um problema até mais grave, no sentido de ser fatal, porque se o outro não me olha, talvez eu não exista. Né? Pode ser tão grave como isso. Não tenho nenhum valor, porque a verdade parece que, de acordo com esta perspectiva, saiu do interior, né, de dentro de cada um de nós, da interioridade que era essencial e invisível aos olhos, né, e que só era possível ter acesso a ela a partir da introspecção ou do diálogo com os outros, intimista e tal, ou do trabalho consigo mesmo, para exteriorizar aquilo que estava dentro, mas a verdade é que cada um estava lá dentro. Parece que nesta transformação, que é muito complexa, né, nas últimas décadas, foi se deslocando esse eixo de dentro para o que se vê, para o visível. Então somos julgados pelo olhar do outro a partir do que mostramos, voluntariamente ou não, do que se vê do que somos. Não apenas o aspecto físico, mas nossos comportamentos visíveis. Não é por acaso que tenhamos utilizado as redes sociais, as vitrines, para mostrar o que somos, o que gostamos, o que queremos. Então, o olhar do outro é convocado até um ponto que a subjetividade moderna não convocava. Existiam limites para o acesso ao outro. Então, a solidão, na experiência da solidão da contemporaneidade, pode vir a ser mais grave, digamos assim, mais crucial, no sentido que atinge um núcleo da subjetividade. Se o outro não me olha, não existe. Quando a subjetividade moderna, mesmo que o outro não estivesse lá, estava habitado por uma interioridade. Se considerava, se autotematizava como habitada por essa interioridade. Então, assim, as redes sociais são máquinas anti-solidão, assim, né? Não sei qual é o grau de sucesso que elas têm, mas não deixa de ser isso, né? 1 milhão de amigos era uma metáfora, né? Quando Roberto Carlos cantava, não é isso? Agora não é mais, 1 milhão de amigos é o que a gente quer ter, não é isso? Claro que amigos mudou a definição também, mas eu acho que a questão da solidão está envolvida em todo esse momento. É um tipo de contato com o outro que se tornou imprescindível e também a viver a solidão se tornou incômoda, né? O silêncio se tornou uma espécie de falta de, porque não está habitado justamente por outras coisas que antes se considerava que estavam. Não sei se ficou uma pista aí, uma resposta. Professora Paula, eu sou Silvia, sou aluna da minha, da graduação da UFC. E assim, estou encantada com a sua fala. E a minha questão é a partir da sua reflexão em relação a os modos de viver, né, essa dicotomia da parede, né, entre a proteção e aprisionamento. Como é que a senhora vê a exposição hoje da infância, as crianças cada vez mais cedo, a febre que hoje se tem nos vídeos de youtuber, né, principalmente em relação, um exemplo, né, os unboxings, abrir caixas, não sei se a senhora já tem esse acesso, assim, essas questões do YouTube, e essa relação com o consumismo e também com os transtornos psíquicos, como, por exemplo, a ansiedade. Já tem muitos estudos relacionando as crianças sendo expostas a esses vídeos, né, e trazendo essa relação com transtornos psíquicos também. Também é uma pergunta enorme. E eu tenho pensado, também não tenho respostas, né? Mas eu tenho também escrito um pouco sobre isso, assim como o tema da solidão, que eu escrevi sobretudo no livro Schober. Neste caso, no caso desses novos sofrimentos poderíamos dizer, porque são de um tipo de subjetividade que não é igual àquela moderna, tem outras vivências, eu diria que também nesse caso há uma duplicidade. Há, por um lado, novas liberdades, né, que todas estas gerações têm, possibilidades inéditas, né, de acesso a mundos que as outras não tinham. Inclusive também toda essa flexibilidade, né, da rigidez moderna, disciplinar e protestante, toda essa flexibilidade que vem junto com uma desconfiguração reconfiguração dos laços familiares, nas relações de afeto, etc. Abre-se, né, um leque de possibilidades imensas para as novas gerações.
Isso acho que ninguém nega, assim, é óbvio, né? Assim, é evidente. Mas o que é curioso, né, e que é perturbador também, é que junto com isso, além de nos libertarmos de muita coisa, vieram novos problemas, e são problemas que não são menores. Isso que é algo que acho que merece ser pensado, né? E é o que mais me interessa, né? Toda essa fala, meus livros e tudo isso que estou dizendo vem por aí. Há um processo, essa transformação da era moderna para a contemporânea. A transformação da era moderna para a contemporânea se deu, entre outros motivos, por uma série de transformações históricas que têm a ver com conquistas, né? Eu coloco os anos 60 e 70 e a revolta dos 60 e 70 como um marco, né, nessa transformação. Não foi de um dia para o outro, mas esse momento marca uma transformação. Se eu tivesse colocar um ponto histórico, seria depois dos anos 60 e 70, a gente poderia falar de uma virada de rumo na sociedade, uma crise da sociedade disciplinar e protestante, ética protestante, uma crítica muito forte, né, a limitações disso. Pensa no filme de Chaplin, em tempos modernos, né, com relação à fábrica e ao modo de vida, ou The Wall, com relação à escola, né, essa crítica que vem sendo feita também pelas artes modernas, pelo menos todo o século XX, mas também até o século XIX, pela filosofia, etc. Então, há transformações que vemos hoje em dia, né, conquistas, que são fruto dessas lutas. E creio que as novas gerações, particularmente nossos alunos, por exemplo, mais novos, estão desfrutando disso, né, assim, dessas conquistas. O que produz a perplexidade é que, junto com isso, vem novas vulnerabilidades, né, fragilidades e tipos de sofrimentos que a gente não esperaria, né, não esperou por eles. É o lado B, digamos assim, das conquistas. E eu acho que a resposta que eu tendo a dar, mesmo que não seja uma resposta, né, mas uma pista para tentar responder, vai por um eixo que você destacou, que é a questão do consumo. Eu tenho a impressão de que, apesar das conquistas que aconteceram no plano sociocultural, político e até econômico também, né, desde o século XIX e meados do século XX para cá, o que se deu essa transformação, mudança de regime, apesar das críticas ao modo de vida anterior, algo não mudou e, ao contrário, em vez de mudar, se intensificou. E é a presença do mercado nas nossas vidas, né? O capitalismo, né, para usar a palavra, não queria evitar, porque parece um clichê, né, a palavra-chave, assim, mas é o mercado articulando, né, um modo de funcionamento característico do mercado, com todo o léxico que vem junto, e sua tipicidade, sua forma de funcionamento, a lógica do custo-benefício, o Ibope que falei antes, né, a administração de si, com a ajuda do marketing, tudo isso que a gente vê nas redes sociais, são dinâmicas próprias do mercado, que antes conviviam com outras. Né? O mercado evidentemente existia, era uma sociedade capitalista, mas tinha limites, havia paredes também para o mercado. Depois das lutas, das revoltas dos anos 70, que muitas delas foram contra o mercado, essa parte não vingou. O mercado continuou, o capitalismo se fortaleceu, né, e tem agora uma voracidade inédita, possibilitando muitas coisas, mas ao mesmo tempo também me parece, né, que está no seio dessa perturbação que você mencionou, desses novos sofrimentos, vulnerabilidades, etc. Essa ética mercadológica, ética empresarial, que se transformou em uma espécie de modo de funcionamento hegemônico da nossa sociedade e meio que naturalizado, como uma verdade. Mas se você tem muitos seguidores, você é melhor do que aquele que não tem nenhum. Né? Estou dando um exemplo banal, mas vai por nessa direção. E essas crianças que ficam aí abrindo caixas, não só crianças, os adultos também. Eu, particularmente, me surpreendo muito com isso. E indago, questiono. E tento desnaturalizar. Digo, o que é isso? Por que acontece isso agora? O que aconteceu quais foram as linhas de força que levaram a isso? Porque isso não é natural como nada é. Também não era natural o que acontecia antes. Mas há uma incidência, me parece, da lógica do mercado que se tornou muito incisiva, né, no modo de vida contemporâneo, e que está aí produzindo problemas. Né? Não é só o mercado, mas a lógica do mercado, se entende o que eu estou dizendo, não é só a compra e venda de produtos, como o caso dessas caixas que se abrem, mas ser
que somos levados a funcionar com a lógica do mercado. Por exemplo, quando eu falei do modo de uso do tempo e do espaço, a lógica 24 horas, 7 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7, né? Sem limites, tem muito a ver com o consumo. Né? É o consumidor que tem que estar disponível o tempo todo. E é o consumidor que tem que estar insatisfeito com o que acontece no aqui e agora, quer mais coisas, sempre tem coisas a desejar, né? O desejo está sendo estimulado. Quando na sociedade moderna, o Estado, assim como as paredes, né, colocavam limites, né? Estado, parede e outro dispositivo, colocavam limites a todas estas variáveis que agora não têm limites, né? São apresentadas como limitadas e são positivadas como limitadas. Né? É bom que não tenha limites, é bom que você possa ser tudo o que você quiser. E não estou negando isso, só que tem esse outro lado bem, que agora o problema é, e aí? Eu tenho limites, mesmo que o mundo me ofereça vocês ilimitadas. E o desejo, sendo o principal articulador da subjetividade, em princípio é uma boa notícia e é fruto de conquistas, que não seja mais o dever, né? Você deve ser uma boa mãe, um bom cidadão, um bom aluno, etc. Agora você tem que fazer o que você quer. Mas, paradoxalmente, isso acabou provocando conflitos de outra ordem, que são os que nós temos agora, né? Que provocam, me parece, esses novos sofrimentos, essa vulnerabilidade. Porque esse desejo está, entre outras coisas, né, atiçado pelo mercado. Somos interpelados como consumidores para além do consumo. E nós próprios agimos como consumidores também, mas para além da compra e venda de serviços. Consumimos, temos atitude de consumidores com relação a outros aspectos da vida. Por exemplo, o uso do Tinder, né? Não deixa de ser o consumo, é a lógica do consumo que está ali também. E em vários outros aspectos da nossa vida. E querer fazer o que você tem que fazer o que você quer. Isso acaba sendo um problema, porque você pode tudo. E agora? E a gente quer coisas diferentes, contraditórias. E às vezes não quer nada. E aí? Depressão. Estou analisando, né? Mas pistas para responder a tua questão, eu acho que vai por aí, como pelo menos ter uma possibilidade. Uma reflexão, né? Eu achei isso muito interessante, por exemplo, a análise da imagem. E eu acho que essa palavra dispersão, ela descreve muito bem, né, o contexto da gente atual, seja nas instituições formadoras, seja em casa, né, com a família, quando a gente olha para cada um nesse seu mundo meio disperso, a gente também, enquanto formadores, fica pensando qual o caminho seguir no meio dessa dispersão, né, do uso dessas tecnologias, agora dessas paredes que não existem mais. Assim, na sua visão, qual o papel da instituição formadora para a gente encontrar um caminho no meio dessa dispersão? Eu sabia que viria essa pergunta. Por isso que eu começo dizendo, é uma pergunta que eu faço, não tenho resposta. Mas eu sei que também é um atalho que eu faço também. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar respostas a isso, né? E a gente está fazendo, estamos tentando. Escrever livros, fazer palestras, pensar, né? Não deixa de ser, né? Tentar lidar com isso de alguma maneira, porque não temos como não lidar, né? É um fato, acho que é meio incontestável. E eu diria, assim, como pista, aqui vou fazer em breve, na minha experiência particular e no que eu tenho aprendido também dialogando com outros, é que um caminho possível é tentarmos dar sentido às paredes, sabe? Dar sentido às paredes que vocês falam que não existem mais, elas existem. De fato, aqui estão as paredes. E a escola continua existindo, nós somos professores, temos alunos. E a maior parte da população mundial está envolvida nessa dinâmica todos os dias. Então, as paredes continuam existindo, não é que não existam. É que elas perderam eficácia. Né? Perderam eficácia para, todos os que falei, recortar tempo e espaço e produzir uma subjetividade compatível com essa proposta. Mas as paredes continuam aí. E aqui, por exemplo, aqui estão as paredes. Né? E a gente veio de Fortaleza, de ônibus, com calor para aqui, não é? Para dar as palestras. Então, assim, e vocês também, né, deixaram fazer outra coisa para estar aqui. Então, assim, que isso tenha sentido, assim como as outras aulas que a gente participa, me parece fundamental.
Então, dar sentido às paredes é uma tarefa que nós temos. Agora, como damos sentido às paredes, isso não sei. E eu desconfio que, pelo menos a minha argumentação na pergunta foi uma desconfiança com relação ao compromisso das tecnologias nessa solução. Porque se o problema não foi causado pelas tecnologias, se a crise e a transformação não é culpa das tecnologias, portanto, a resposta à crise provavelmente não vai vir das tecnologias. As tecnologias até podem ajudar, né? As velhas, as novas, etc., podem ser usadas. Mas eu acho que o problema é outro. O problema é uma transformação das subjetividades, dos modos de viver, relação com o tempo e espaço, etc. Então, isso fez com que as paredes perdessem sentido. As paredes, estar aqui, estar entre paredes, num tempo limitado, de 7 a... Não, as crianças então o dia todo, né, das 7 às 5 da tarde, todos os dias, durante anos e anos da vida dela. Isso deixou de fazer sentido para muitos. Por que estou aqui se poderia estar em qualquer outro lado ou fazendo coisas muito mais interessantes? E não apenas as crianças, eu coloquei as crianças para... Mas os professores também, os pais, então, a gente sabe disso, as famílias, a sociedade em geral está tirando o sentido das paredes. Né? Isso parece que perdeu legitimidade e sentido. Então, a nossa tarefa, não só nossa, mas também dos estudantes, etc., porque para eles também seria interessante que tivesse sentido. Então, dar sentido ao que acontece dentro das paredes. Que as paredes voltem a ter sentido, mas não como máquina de poder, né? de cercear liberdades, como era no século XIX e XX, pode ser com o vocabulário crítico, né? que deu na transformação. Não como máquina, então, de oprimir, obrigatória, né? Você não pode se levantar, né? Você tem que ficar em horário, que não seja pela hora do dever, né? Porque já não funciona mais, tem tanto motivo como não funciona mais, não só por isso, né? Talvez também não seja desejável, mas nesta nova ordem que a gente está, né? Mesmo sendo críticos a ela, uma transformação aconteceu, na minha perspectiva pelo menos, e a gente aprendeu a viver de outro modo. Então, desse outro modo, tem características muito positivas e possibilidades inéditas, mas outras que a gente achava que eram certas, terreno firme, se viram perturbadas. Então, vamos tentar, se a gente acha que isso faz sentido, aprendizado, assim, diálogo, não dialogar com os outros, ensinar, etc., então fazer com que no momento do encontro, esse encontro seja interessante e que se produza aprendizado. Agora, como se faz isso? Eu acho que nós estamos tentando. Às vezes acontece, às vezes não, mas a gente está fazendo as condições de dispersão, obesidade e conexão conspiram contra, mas também possibilitam um tipo de diálogo de encontro que antes não era possível. Então, boa sorte. Olá, professora Sonsa. Na verdade, eu quero só compartilhar uma experiência. Primeiro, parabenizá-lo. É uma honra estar aqui presente, ouvir. Assim, eu faço parte de um projeto, assim, todos os anos, uma instituição com crianças, em que nós trabalhamos o uso consciente, né, do público e do privado, das redes sociais e das mídias sociais. E quando a gente trabalha com as crianças sobre o uso adequado, sobre a questão do bullying nas redes sociais, né, é algo assim que é um contraste grande, né? Porque quando a gente fala de política de uso dessas redes sociais com as crianças, a maioria, né, de sites, tem a idade mínima de pelo menos 13 anos de idade para cadastro. Então nós temos crianças com 7 ou menos, 7 anos de idade, com esses perfis em várias redes sociais, né? Então expostos, né? E quando a gente conversa com as crianças, né, e fala sobre essa questão desse perfil, né, muitos são validados pelas famílias também. Né? Então, assim, eles têm um cadastro que não tem idade para ter esse acesso, né? Muitas vezes não tem um acompanhamento do que eles postam, do que eles publicam. Né? Então, assim, como trabalhar, como educar, né, os pais e as famílias para essa compatibilidade, digamos assim, né, do uso adequado desse limite de idade, porque tem a questão da exposição das crianças, tem vários perfis, principalmente com jogos online, né?
você está brincando com um determinado personagem, você não sabe se aquilo é um personagem, quem está por trás dessas paredes, digamos assim, né? Então, assim, como, né, a gente trabalha essa consciência. Quando a gente pergunta para a criança, você usa as redes sociais, os seus pais permitem, qual o tempo? Eles não só sabem dizer, assim, pelo menos as crianças que nós conversamos, né? Que os pais permitem que eles usem, né, esses recursos, essas redes sociais, mas ao mesmo tempo eles não têm, quando a gente fala sobre acompanhamento, não há esse acompanhamento que realmente desse tempo, um limite, eu posso diariamente acessar as redes sociais ou jogos 1 hora durante o dia. Então eles têm permissão dos pais para acessar, mas não fica claro para a criança qual o tempo de uso que ele tem. Então, muitas vezes eles dizem, meu pai deixa, posso usar, posso acessar um dia, à noite, mas não fica claro esse tempo, pelo menos para algumas crianças que nós conversamos, né? Me preocupa muito, porque cada vez mais a gente tem casos de exposição, né? De, enfim, bullying, enfim, questões éticas, né? Então, como educar para essa compatibilidade com a ética, né? Com esses valores, com esses princípios? E o pai, os pais, nós pais adultos, né? O nosso papel, a nossa responsabilidade, né? De acompanhar esses acessos. Sim, de novo, como? Não sei, mas eu compreendo completamente a inquietação, né? Me parece que as coisas mudaram tanto e são fenômenos tão recentes, né? Mas que se tornaram tão habituais, que ninguém sabe exatamente qual é o uso adequado, né? Ninguém sabe ensinar isso. Então, parece que se aprende da pior maneira, né? Quando algo dá muito errado, né? Um caso de bullying fatal, esse tipo de coisas, quando se aprende o risco que se corre, né? Mas, de novo, eu tenho que responder, me parece que é algo que tem que ser pensado, tem que ser debatido e fazer teste, estudado aqui. Eu acho que talvez pode ser respondido, da minha perspectiva, pela mesma vertente que falei antes. Se para a sociedade moderna o problema que limitava, né, que oprimia a sua subjetividade, a possibilidade de crescer e se desenvolver, era o limite, né, era o dever, de limite, de que não podia fazer muitas coisas. Né? E, portanto, isso configurou um drama tipicamente moderno, um conflito, né, até que a subjetividade descrita por Sigmund Freud, né, o psiquismo, está configurado por esse problema, esse limite do que não devo, do que não posso fazer, né, porque um projeto alheio, enfim, ou dever, né, o que não se pode, muito esquematicamente apresentado, né, mas é um problema da sociedade, um drama moderno, né, o limite. No caso da contemporaneidade, de novo, parece ser o oposto, né, o problema é o não limite. Não é que não ter limite seja um problema, ao contrário, a gente se livrou do limite. O limite era um problema, mas está muito claro, o limite é um problema. Não ter limites acabou sendo também um problema, né? E é isso que tem que ser pensado. Em que sentido é? Né? Eu acho que o fato de estar atizado pelo mercado é um complicador, né? O fato de que o desejo e as possibilidades ilimitadas estejam impulsionadas pelo mercado, a publicidade que diz para você, você pode tudo, e te oferece o mundo inteiro, e se você não tem o que você quer, aí é problema teu, né? É que você não consegue, né? É negligente, enfim, não pode. Então, essa falta de limite virou um problema, em vários sentidos, né? Não é na visão mais tradicional que diz temos que colocar limites nas crianças, não é isso, porque isso seria da perspectiva moderna, né, que ainda está articulada pelo dever, né? O dever e o limite positivado, né? Há coisas que não podemos fazer, não devemos fazer, e é um drama interno e externo. Me parece que na sociedade contemporânea o problema é outro, né? O problema do limite até pode estar no dever, mas é secundário. Parece que essa é outra configuração do desejo do ilimitado, e o ilimitado como sendo legítimo, acabou sendo um problema porque o que acontece? Aí, por exemplo, o pai, né, no caso que você mostrou, né, comentou, os pais dizem, você pode se conectar à internet 1 hora, ou 2 horas, ou 5 minutos, qualquer limite tem que ser justificado como?
a gente não tem justificativa para limitar, porque o limite ficou associado justamente com aquele regime do dever, da disciplina, né, e daquilo com o qual nós não concordamos. Você tem que fazer o que quer. E se ele quer, e eu digo que não, eu estou sendo um opressor como era antes, né? Entende o que digo? E como não é mais o limite que está articulando, e a gente lida com o problema de não limite, às vezes a gente coloca o mesmo mapa argumental nesse outro problema, que talvez não seja isso, colocar limites, entende? Talvez seja, a gente tem que sair desse patamar, dessa lógica do dever e do limite, e entrar em outra, para poder dialogar com essa subjetividade, que não é apenas da criança, mas dos pais também, e que não passa exatamente por essa, colocar limites, né? Passa por outra. Não digo que não tenha que ser feito alguma coisa, mas essa não funciona, porque justamente não é mais esse tipo de subjetividade. E nem o pai acredita no que ele está dizendo, muitas vezes. Como acontece muito isso na escola também, né? Cumprir as regras. Né? A gente também coloca em questão a própria regra. Não é apenas só estudar. Por que tenho que fazer isso se eu não gosto? Não é? A gente se pergunta por que tenho que fazer isso se eu não gosto. Os professores do século XIX não tinham esse problema. Os pais também não. Diziam, não faz porque não deve fazer. Isso não se faz. Não é? Pronto. Era uma maravilha, não era? Não repita isso, por favor. A câmera está em cima. Não cortem só essa parte. Então, isso era maravilha de acordo com eles. Porque, claro, é muito fácil. Não, você chegou atrasado, não veio nunca na aula, enfim, essa dinâmica que a gente tem agora. E aí, bom, o regulamento diz isso. Você faltou 70%, pronto. Né? Está reprovado. Só que a gente não acredita mais naquilo. Né? Pelo menos coloca em questão a verdade, né? A eficácia também desse tipo de limites, né? Na estrutura do dever e tal. E, portanto, quando a gente aplica de um modo que não tem a eficácia que supostamente deveria ter, porque nem nós acreditamos. Então, provavelmente a gente tem que ter que sair dessa lógica e se colocar em outra, esta outra, que oferece outros desafios. Bom, então acho que vamos concluir. Algum limite disciplinar do horário. Mas continuamos na internet, continuamos nas nossas plataformas, no ilimitado. Então, muito obrigada. A lei das paredes. Tem aviso? Nós agradecemos a Paula, eles continuarem aqui fazendo muitas perguntas, é muito inquietante, é muito vigilante, mas podemos continuar, né, sem limites na internet. Agora com os livros, né? Olha, agora na nossa programação nós vamos para o Teatro São João, e nós temos o lançamento do livro da NEC, né, que é Tecnologia da Educação entre Redes e Paredes, e Laboratório de Multimeios entre Gigas e Megabytes. A professora Geni está ali fazendo marketing. Boa noite, muito obrigada.